Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fernando Verderano, atualmente estou como Head de Benefícios da Propay, consultoria e gestão de benefícios. Agradeço imensamente todos os profissionais de recursos humanos que votaram na Propay como uma das melhores consultorias de benefícios do mercado, né? Estamos aí entre as 5. Então agradeço muito toda a confiança e demonstra que toda a ação e todo o trabalho que a Propay vem desenvolvendo tem dado certo, né? Para aqueles que ainda não conhecem a Propay, então aqui eu vou apresentar rapidamente. Então a Propay, né, nós somos hoje uma empresa especializada em soluções de recursos humanos, e um dos pilares que nós temos é a parte de consultoria e gestão de benefícios. Nós estamos no mercado já há aproximadamente 16 anos e atuamos com todos os segmentos de mercado, todos os portes de empresa, e a gente tem hoje um pacote de serviço que não é engessado, né, que a gente consegue atender a necessidade e customizar conforme a necessidade de cada cliente, né? Um dos pontos que a gente gosta de sempre ressaltar e que a gente considera hoje como um dos nossos grandes diferenciais é o atendimento humanizado, né? Então hoje todo o time tem uma linha de raciocínio e de visão que é realmente para atender as pessoas como elas gostam e merecem ser atendidas, né? E um dos pontos que também faz parte do nosso currículo e que a gente considera também muito importante é fazer parte de um grupo que atua há mais de 21 anos em soluções para recursos humanos, né, que é o Grupo Propay, né? A gente atua desde a parte de gestão de benefícios e consultoria de seguros, como no pilar de soluções de sistema de folha de pagamento e terceirização de mão de obra. Então isso mostra aí a inteligência e o conhecimento que a Propay tem de todo o ecossistema dos recursos humanos, que faz com que a gente consiga realmente falar a mesma língua do RH, entender de todos os pilares e sempre estar antenado a tudo que acontece dentro desse mercado para que a gente possa indiretamente ajudar os nossos clientes. Sendo ele cliente de benefícios, sendo ele cliente de folha, a gente sempre tem ali um ponto de atenção para ajudar, tá bom? Então esse acho que é uma introdução que eu queria fazer com vocês. E hoje, através desse bate-papo aqui com vocês, do Top of Mind, né, nos foi pedido para falar um pouquinho sobre as tendências em benefícios, né, no mercado de recursos humanos e benefícios. Assim, vocês aí desse lado já sabem muita coisa que tem sido solicitada, principalmente nesse momento que a gente vive hoje, né? Não quero tocar nesse tema exclusivamente, mas a gente sabe dos desafios que todos nós como empresa, como funcionários, como pais, mães, enfim, têm vivido. E a gente tem aqui desse lado feito de tudo para buscar soluções que façam com que o RH tenha um melhor suporte e que o RH esteja na mesma página do que está acontecendo dentro do mercado, né? A gente sabe que deu uma volta agora de 360 graus, né, tudo. E a gente tem visto muitos clientes e muitas empresas que antigamente buscavam profissionais o quanto mais próximo, né, da empresa era melhor, para que minimizasse custo, gerasse mais qualidade de vida para esse colaborador e para sua família, que pudesse realmente alguns aí, depende do segmento de trabalho, poder almoçar em casa ou buscar o filho na escola, enfim. Então, as empresas nos últimos tempos têm ido para esse caminho. E dentro disso, oferecido aqueles benefícios e aquelas soluções que entende-se que seja melhor para o colaborador, né? Só que com tudo isso acontecendo, tivemos aí algumas mudanças e, como eu estava comentando, a gente começou a perceber um grande movimento de empresas não ficarem mais limitadas a contratar profissionais
apenas da sua região, apenas da sua cidade, ou na Grande São Paulo, por exemplo. Enfim, hoje está realmente um mar aberto, né? Então você consegue hoje, dependendo do seu segmento, é óbvio, tem segmentos que ainda não é possível, mas alguns já têm olhado muito para esse lado, que é poder contratar profissionais de outras localidades, de outros estados, principalmente, que era um negócio que praticamente era impossível para quem tivesse alocado aí em São Paulo. E com isso, muitas empresas têm nos procurado para falar de uma das tendências que é a parte de benefícios flexíveis, né? A Propay, a gente tem uma pesquisa própria, que chama HR Trends, que a gente realiza a cada 2 anos, e isso faz com que a gente também tenha um pouco desta visão do que está acontecendo e o que os RHs estão pensando e estão buscando. E nessa pesquisa, aproximadamente em torno de 30% a 40% dos RHs que responderam, de 614 empresas, demonstraram interesse em benefício flexível, né? Esse não é um tema novo, é um tema que já é falado há muito tempo e que vocês também já ouvem há muito tempo. É um tema que ao mesmo tempo traz satisfação, mas para uma implantação, para uma implementação, tem N cuidados aí que devem ser seguidos, né? Sendo que o primeiro deles é a questão do pacote de benefícios, né? Então, muitas empresas desejam ter esse benefício flexível. Quando eu falo benefício flexível, é aquele sistema de pontos, né, onde você consegue pegar todo esse pacote de benefícios dos colaboradores, fazer uma análise, um estudo de viabilidade, transformar isso em pontos, né, equivalentes àquele benefício que é oferecido, e o colaborador, pelo seu momento de vida, pelo tamanho da sua família, a sua necessidade, consegue adequar realmente esse pacote de benefícios dentro da realidade dele. Só que esse é um benefício que poucas empresas possuem, principalmente por esse impacto que eu comentei no início, que é a questão do pacote de benefícios oferecidos pela empresa. Então, muitas empresas que vão buscar essa solução, normalmente querem ela a custo zero, né? É aquilo que a gente busca hoje constantemente, reduzir despesas. E muitas vezes, quando se faz essa análise de viabilidade, a gente chega à conclusão que não tem como, né? Que para a empresa realmente fazer ou implementar este programa de benefícios flexíveis, ela tem que automaticamente realizar investimento, porque aquela empresa oferece normalmente aquele pacote de benefícios que é exigido por sindicato, ou os programas são limitados, né? Tem participação do colaborador, enfim. Então isso faz com que seja um pacote bom de benefícios, porém ele não está adequado para uma flexibilização. Porém, muitas empresas têm buscado para ver como se faz para se colocar isso em pauta e trabalhar esse tema agora com essa questão de pandemia. Porém, também um tema que a gente já vem trabalhando há alguns anos, né? Não é tão antigo, mas também já não é tão recente, né? O tempo passa muito rápido, é o que a gente chama hoje de cartões flexíveis. E esse é um ponto que é muito mais prático, muito mais fácil e mais acessível para qualquer empresa. Então, a gente tem aí principalmente, tem buscado parcerias, tem buscado aí soluções no mercado, onde a gente consegue viabilizar esse projeto para as empresas, né? Então, um dos pontos que podem ser desenvolvidos hoje, que realmente muitas empresas já estão buscando esta solução, é flexibilizar os cartões, né? Os benefícios em cartões, como vale alimentação, vale refeição, o vale transporte, o vale combustível, entre outros, né? Então tudo aquilo que for cartão hoje é possível flexibilizar. Então esse é um tema que está de fácil acesso, é fácil conseguir implementar e que hoje as empresas só dependem realmente de selecionar o fornecedor, negociar taxas se elas tiverem ou não e realmente colocar em prática, né? Aqui vão algumas dicas que eu acho que vale a pena sempre olhar. É principalmente a relação desse fornecedor com o PAT, né? Nem todas as empresas, hoje já tem aí algumas empresas que trabalham com esse tema de cartões flexíveis, só que nem todas estão ligadas ao PAT. Então muitas vezes você vai buscar esse fornecedor,
vai tentar implementar essa solução, só que vocês esbarram normalmente nessa questão da dedução do PAT. Então, quando forem buscar essa solução, vale a pena questionar, entrar bastante nesse detalhe. A questão legal ela é bem menor do que a questão do benefício flexível, né, que muitas vezes o jurídico fica com receio na equiparação salarial, então nessa questão de cartões isso não acontece muito, ou praticamente zero, pelo até onde a gente sabe. Então fica aqui esta dica para que vocês consigam ter essa flexibilidade, mas tendo esse ponto de atenção caso a sua empresa participe aí do PAT, tá? Então, aqui falando um pouquinho da ProPay também, só para não perder aqui a oportunidade com vocês, a ProPay, na verdade, a gente tem hoje um hub de soluções para recursos humanos, né? Como eu comentei, as linhas de negócios que nós atuamos, a gente tem esse hub de soluções. E esse hub de soluções, a gente selecionou diversos parceiros, de diversas necessidades que a gente identificou dentro do recursos humanos, para que nossos clientes tenham esse acesso fácil, seguro, e que saibam realmente quem é esse fornecedor que está sendo contratado. Normalmente essas demandas surgem muito rápidas e às vezes não dá tempo de você conseguir consultar o mercado e achar fornecedores que sejam do gosto de vocês, né, e que caibam também no bolso. Então a ProPay montou esse hub de soluções tanto para os clientes de benefício quanto para os clientes de folha, que tem esse acesso para realmente montar um pacote aí de benefícios e atender todas as linhas dentro da área de recursos humanos, tá bom? Um outro tema que também já é sabido e que muita gente vem trabalhando, mas também tem muita dúvida ainda, que é a flexibilidade da jornada de trabalho, né? Então, muitas empresas já adotaram, né, de uma forma obrigatória aí na pandemia, então a flexibilidade se tornou um sonho realizado para os colaboradores. Então, hoje existem diversas formas, né? Então, o home office parcial, o home office total, enfim, entre outros. Então, tudo depende aí dessa regra de trabalho, mas a gente viu esse movimento acontecer, é um movimento que aparentemente veio para ficar. Nossos clientes, a grande maioria, já colocou e já adaptou os contratos de trabalho de boa parte dos seus colaboradores para home office, às vezes 4x1 ou 3x2. Então, esse também é um ponto de tendência que, lógico, dependendo de alguns segmentos, que não vão conseguir, muitas vezes com atendimento ao público, enfim, mas a grande maioria que trabalha aí com atendimento mais à distância ou produtivo, também acaba ficando difícil, mas vários conseguem agora adotar a prática de home office. Em paralelo, o home office, apesar de ser um desejo e um sonho realizado dos colaboradores, traz também uma dor de cabeça, né? Que muitas empresas estão enfrentando, que não está sendo exclusivo de ninguém, que é a questão de qualidade de vida, né, e bem-estar. Então esse é um ponto que a gente tem trabalhado bastante, é um ponto que a gente vem conversando bastante no mercado, com nossos clientes, com parceiros, fornecedores, operadoras de saúde, enfim, todo o nosso ecossistema aí de relacionamento atrelado aos recursos humanos para ver como a gente trata isso. Então o tema de qualidade de vida já era um ponto que vinha se também analisando há algum tempo, mas estava muito mais relacionado a alguns outros pontos, né? Então você fazia alguns trabalhos de palestras, de conscientização, de uso consciente do plano, já tinha aí um trabalho para divulgar a parte de parceiros e apps para atividade física, enfim. Então isso já era um tema que estava já aí dentro do RH, porém numa outra linha de necessidade. E o que a gente viu realmente, infelizmente, explodir de casos foi o problema com saúde mental, né? Então, a questão da qualidade de vida, existem muitas soluções que podem ser feitas à distância, existem N parceiros, N empresas do mercado que já atuam, desde consultas de psicologia, a exercícios físicos, a mapa de saúde, programas de telemedicina, enfim. Então, tem uma infinidade
de programas que podem ser implementados, né? Porém, essa preocupação com a saúde mental aumentou muito, né? O Brasil é um dos maiores, os países que tem maior quantidade de casos de ansiedade, de burnout, enfim, etc. E com a questão da pandemia, as pessoas ficarem em casa, aumentou drasticamente e toda aquela linha de cuidado que as empresas tinham está se invertendo agora para o lado da saúde mental. Então eu vejo como essa é uma grande tendência das empresas a buscarem soluções de saúde mental. Então nós temos clientes aí que tinham alguns trabalhos relacionados à ortopedia e que agora estão pensando em fazer psicologia, alguns clientes que a gente já vinha trabalhando a parte de qualidade de vida, mas ainda não tinha sido olhado a parte de saúde mental, também tiveram a necessidade do dia para a noite de a gente buscar. Então, eu aqui como sugestão, como consultor, e por ter ótimos resultados nessa linha aqui com nossos clientes, fica a sugestão para vocês como recursos humanos buscarem realmente esta solução de saúde mental, que tem diversos aplicativos que fazem isso, e também mais uma vez aí o peixinho aqui da ProPay, a gente tem esses fornecedores já mapeados que pode realmente ajudar e tem ajudado a todas as empresas que a gente tem conversado, tá? Outro ponto, tecnologia. Então isso é um tema também que veio para ficar. O que está acontecendo, na verdade, são as mudanças de necessidades, porém, dentro dessas soluções de recursos humanos e na parte de consultoria de saúde, tem surgido cada vez mais empresas com novidades. Então, a gente aqui da ProPay não enxerga hoje um caminho na gestão de saúde sem tecnologia, né? Então, a gente pode citar aí os BIs, né, os Health Analytics, que fazem com que a gente consiga trabalhar com todo o banco de dados, sinistro da operadora, para poder identificar os dados e as patologias que estão sendo desenvolvidas pela população da sua empresa. A gente consegue fazer uma análise preditiva para realmente mostrar onde nós devemos investir o nosso dinheiro, né? Quando eu falo nosso, é o de vocês, mas é que a gente faz toda essa administração em conjunto, para atrair os resultados, os melhores resultados, para baixar a famosa sinistralidade, que todo mundo tem aquela grande dúvida todo ano, né, do que vai acontecer. Fazendo um parênteses, né, a gente teve aí esse ano, quando a gente olha a ANS, foi a primeira vez que a gente teve uma inflação médica negativa, né, isso foi um ponto que ninguém esperava, mas que também é temporário, tem justificativas, porém a gente vai para um caminho que os próximos anos podem, realmente devem vir pesados, porque muita gente deixou aí de realizar os seus procedimentos, né? Então, a tecnologia ela vai desde um chatbot para ajudar a gente no atendimento ao usuário final, né, aos funcionários das empresas, para conseguir tirar isso aí do colo do RH, né, esse atendimento sobre dúvidas referente a benefícios. Então é uma forma que a gente consegue também ajudar a melhorar a eficiência dos recursos humanos. Tem os mapeamentos de saúde que são realizados, então a gente consegue à distância mapear e fazer um screening da população. Enfim, tem N ferramentas que a gente consegue, junto com o trabalho que a gente faz aqui de diagnóstico, enxergar quais são as ferramentas que devem ser implementadas naqueles clientes para que eles tenham eficiência, né? E mais uma vez, né, como eu comentei do Hub de Soluções, a gente tem esses parceiros já aqui selecionados e a gente consegue hoje trazer e ajudar os RHs em linhas de despesa, né? Então, muitas vezes essa despesa está dentro do RH, mas a gente, por ter esses parceiros, consegue muitas vezes trazer boas reduções. Temos aqui alguns cases que têm reduzido bastante aí a despesa dentro da área de recursos humanos, tá? E a questão da terceirização, que é um ponto que aumentou, né? A gente já tem essa expertise aqui dentro de casa, pelos dois segmentos que a gente atua, mas tem aumentado devido realmente às demissões, né, que têm acontecido. Infelizmente, nesse momento que a gente passou, ocorreram diversas demissões. A gente sentiu realmente essa redução aqui no quadro de funcionário dos nossos clientes.
E nisso, muitas vezes, não se consegue a aprovação de aumento de headcount, aumento de despesa de folha de pagamento, e acaba se caindo realmente por uma terceirização de mão de obra, né? Então, essa terceirização, quando a gente fala em consultoria de benefícios, ela já era comum, mas muitas vezes era um trabalho que era um relacionamento à distância, né, da consultoria, que não tinha necessidade de alocar uma mão de obra para apoiar os recursos humanos, enfim. Só que hoje essa demanda ela aumentou para que as consultorias aloquem esses profissionais para apoiar a área de recursos humanos, né? E esse é um ponto que a gente tem recebido diversas demandas. A gente, aqui com o olhar da ProPay, né, por atuar em todo o ecossistema do RH, por mais que a gente seja uma consultoria de benefícios, né, quando a gente fala saúde, vida e odonto, a gente consegue atuar em todos os serviços da área de recursos humanos, né? Então esse é um ponto que acho que faz aí a gente estar entre os 5 melhores fornecedores de consultoria, porque para nós o importante é conseguir apoiar, ajustar e auxiliar os recursos humanos nas demandas que ele tem, né? E não só necessariamente dentro da linha de benefícios. Então, eu acho que esse pilar de terceirização vai realmente aumentar, a procura vai aumentar cada vez mais, justamente por causa dessa demissão em massa que aconteceu e a dificuldade de aprovação de headcount, tá bom? Então acho que aqui o bate-papo é esse, espero aí ter ajudado, trazido alguns insights, algumas ideias. Fica aqui aberto a conversa, vocês conseguem me achar aí dentro do LinkedIn, como Fernando Verderano, com o ProPay, ali fica fácil o acesso, para que a gente possa, se precisarem de algum auxílio, de alguma ajuda, a gente fica aqui à disposição. Tá bom, gente? Obrigado, espero que tenham gostado. Um abraço.